Os dois tipos de evangelho. O que o evangelho de Cristo nos proporciona nessa atualidade e o que o outro evangelho tem nos ensinado? Onde nos conduzirá o evangelho de Cristo e onde nos conduzirá o outro evangelho? É exatamente isso que nós vamos falar em nosso canal Derrubando Raciocínios. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios, e hoje com esse tema bastante polêmico a respeito dos dois tipos de evangelho. Louvado seja Deus! Antes de nós darmos início a esse estudo, eu gostaria de pedir a você que deixe aí o seu joinha aí no nosso vídeo. Deixou? Louvado seja Deus! Para que você não esqueça até o final dele. Você que ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe nas suas redes sociais, como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, louvado seja Deus. E com isso você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus em todo o mundo, amém? Louvado seja Deus. Por que o irmão Donizete resolveu trazer os dois tipos de evangelho? Meus amados, nós estamos vivendo na atualidade um tempo muito difícil, onde infelizmente o Evangelho de Cristo, ele tem sido, louvado seja Deus, aleluia, ridicularizado, aleluia, louvado seja Deus, enquanto o outro Evangelho está tendo, aleluia, primazia dentro de uma boa maioria dos templos nessa atualidade. E com isso, louvado seja Deus, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia conosco, aleluia, na carta de Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 10, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, que seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo, que se alguém vos anunciar o outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu venho por meio desse vídeo trazer a você os dois tipos de evangelho. Por que eu venho trazer esses dois tipos de evangelho? Porque chegamos a uma época de que a confusão no meio do evangelho está tão grande, amado. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, que estamos vivendo uma concorrência. Aleluia, louvado seja Deus, ministerial. Aleluia, porque numa igreja A pode, na outra igreja não pode. Aleluia, isso aqui o meu pastor diz que não tem nada a ver, e aqui nesta denominação ele diz que tem tudo a ver. Então existe, amado, essa coerência no meio evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui essa carta aos Gálatas, ele começa a advertir, aleluia, louvado seja Deus, dizendo que admira-me que tão depressa estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Qual é a diferença do evangelho de Cristo para o outro evangelho? Em primeiro lugar, amado, para você entender esse estudo, cabe a você saber, aleluia, que evangelho quer dizer boas novas de salvação. Aleluia, louvado seja Deus. O outro evangelho não exige nada de mudança na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo ele vem nos dizendo
Glória a Deus. Que alguns que nos inquietam querendo perverter o evangelho de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Trazendo esse outro evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor me faz lembrar nesse presente momento, queridos, que eu fui abordado por um certo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, sectário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dentro de um ônibus, e ele me trouxe um panfletozinho, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, me anunciando, aleluia, louvado seja Deus, e propagando, glória ao nome do Senhor, o outro evangelho. Aleluia, na capa daquele livro que estava mostrando aquele folderzinho, aleluia, estava dizendo o outro evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, e Paulo aqui, eu peguei aquele folheto com todo respeito, aleluia, e disse para ele perguntou para mim, você já conhece esse livro? Eu disse, conheço sim, Paulo já havia me ensinado a respeito dele. Aleluia, ele se admirou, aleluia, e disse para mim, aleluia, Paulo já tinha ensinado a respeito dele? Aleluia, eu falei, sim, você nunca leu? Leia para mim Gálatas capítulo 1, versículo de número 6 a 8. Aí ele leu lá, aleluia, que o outro evangelho, aleluia, seria anátema. Anátema, para quem não sabe, quer dizer evangelho amaldiçoado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não é só os sectários que estão trazendo outro evangelho não, queridos. Aleluia, dentro dos evangélicos, aleluia, dentro das igrejas evangélicas, estão nos trazendo outro tipo de evangelho. Evangelho esse que não exige de você mudança, não exige de você uma transformação. Isso, aleluia, louvado seja Deus, é considerado um evangelho anátema. Aleluia, louvado seja Deus. Preste bem atenção. Aleluia, o evangelho de Cristo, aleluia, são boas novas de salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Enquanto o outro evangelho procura agradar a homens. Você quer ver a diferença? Abra comigo aí a sua Bíblia. Aleluia, no livro, aleluia, de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É exatamente isso que o Evangelho de Cristo, ele nos proporciona. Aleluia, louvado seja Deus. O Evangelho de Cristo, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, enquanto o outro Evangelho procura agradar a homens. Quer ver uma coisa? Confira comigo aí Gálatas, aleluia, carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 1 e o versículo de número 10, o texto bíblico nos diz: persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Aleluia, tá vendo a diferença? O evangelho de Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E o outro evangelho, o evangelho amaldiçoado, o evangelho anátema, ele veio agradar a homens. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje nós temos aí esse maldito evangelho da prosperidade. Aleluia, que você precisa dar o seu tudo para que Deus ele possa te abençoar. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, amado. Para que Deus possa te abençoar, o segredo está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Confira comigo. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Louvado seja Deus. Esse é o evangelho de Cristo, que para você ser abençoado, aleluia, você precisa atentamente, aleluia, louvado seja Deus,
obedecer os mandamentos do grande Deus. Aleluia. O outro evangelho diz que você tem que ir para a igreja para buscar a bênção, querido. O texto bíblico no evangelho de Cristo está dizendo que as bênçãos que vai vir sobre você e vai te alcançar. Está percebendo a diferença do evangelho de Cristo para o outro evangelho? Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amado, e além do mais, o que é o evangelho de Cristo? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, confira comigo. Carta de Técio aos Romanos. Carta de Técio aos Romanos, no seu capítulo 1, e o verso 16 e 17. Aleluia, que diz assim a palavra de Deus: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia, louvado seja Deus. O evangelho de Cristo, amado, é o poder de Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que nele crê. O outro evangelho é o evangelho, aleluia, que não exige de você uma renúncia, que não exige de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma transformação. O evangelho de Cristo, meu querido, ele traz a você, aleluia, uma mudança de vida. O evangelho de Cristo joga você na contramão, aleluia, das coisas desse mundo. O evangelho de Cristo, aleluia, traz você status, traz você, aleluia, o evangelho de Cristo traz a você, aleluia, glória ao nome do Cordeiro, aleluia, aquilo que contraria, aleluia, a postura da sociedade atual. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto o outro evangelho traz você status, traz você fama, aleluia, glória ao nome do Senhor. Enquanto a palavra de Deus ela é clara e objetiva em nos mostrar, lá no livro de Ezequiel, confira comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo 16 e o verso de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, derramaste as tuas prostituições a todo o que passa para serdes dele. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou repetir aqui o meio, aleluia, do versículo: por causa da tua formosura, aleluia, louvado seja Deus. Confiaste na tua formosura, porém, e te corrompeste por causa da tua fama. O outro evangelho, amado, ele propaga para você, ele traz para você fama, traz para você status, traz para você ibope. Aleluia, louvado seja Deus. E pela tua fama, querido, aleluia, você se corrompe. Talvez você possa me dizer, aleluia, irmão Donizete, se você não quer fama, por que você está no YouTube? Quem te disse que o Derrubando Raciocínio entrou no ar para se ter fama? Aleluia, o Derrubando Raciocínios está no ar, aleluia, para pregar, pastor, aquilo que você está deixando de pregar para o teu rebanho. Aleluia, glória ao nome do Cordeiro. Aleluia, Derrubando Raciocínio está trazendo os ensinamentos que era para você estar ministrando, aleluia, na igreja onde você lidera, onde você pastoreia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas lá, infelizmente, o que está predominando é o outro evangelho amaldiçoado, é o outro evangelho anátema, aleluia, aquele evangelho mesquinho, liberal, cheio de libertinagem, cheio, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de propagação, aleluia, louvado seja Deus, a fins lucrativos, aleluia, que afasta-se da simplicidade que há em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Derrubando Raciocínios está no ar para trazer aquele evangelho que exige de você. Aleluia. O outro evangelho, querido, grava isso na sua mente. Aleluia, ele diz que o Senhor só quer o seu coração. Isso é o outro evangelho, aleluia, que está sendo anunciado. Enquanto o evangelho de Cristo, sabe o que ele diz? Aleluia, confira comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A palavra de Deus nos diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O outro evangelho diz que Deus só quer o seu coração, enquanto o evangelho de Cristo diz que Ele quer você completamente e todo o vosso espírito, começando por dentro, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tome cuidado com, aleluia, esse outro evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome daquele que vive e reina e sempre reinará. Aleluia, louvado seja Deus. Os dois tipos de evangelhos, irmãos, eles estão, aleluia, glória a Deus, andando paralelamente. Aleluia, temos que ter, aleluia, louvado seja Deus, o conhecimento de Bíblia, para você não ficar confuso com esses evangelhos de libertinagem. Por isso que a palavra de Deus, ela é clara e objetiva. Aleluia, louvado seja Deus, em Marcos capítulo 1, confira comigo aí. Marcos capítulo 1, versículo 15. Aleluia, louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia, quantas pessoas que hoje estão dentro dos templos, aleluia, que não passou pelo processo do arrependimento, aleluia, não estão crendo no evangelho. Mas eu quero vos anunciar que o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, entra pelo caminho do evangelho de Cristo. Fuja desse outro tipo de evangelho. Jesus, meu querido, Ele está voltando para buscar um povo totalmente seu, zeloso e de boas obras. Vamos conferir isso? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13, que diz assim: pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar. Olha o que o evangelho de Cristo nos ensina. Aleluia. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo totalmente seu, zeloso e de boas obras. Aleluia! É esse o evangelho de Cristo. Ele nos proporciona a entrar pela graça de Deus, e a graça nos faz abandonar, aleluia, não faz a gente, aleluia, vir para a igreja cheio de carrapicho e permanecer com os carrapichos, vir para a igreja, aleluia, com o cara do mundo e permanecer com o cara do mundo, aleluia, porque a palavra também nos diz, lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e versículo de número 18, que precisa haver uma diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o outro evangelho, amado, é o evangelho da moda. Aleluia. É o evangelho de que venha como está e permaneça como está. O evangelho de Cristo, ele nos mostra diferente lá no evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29, a palavra de Deus, ela nos diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o evangelho de Cristo, enquanto o outro evangelho diz para você: vim, aleluia, venha como está, aleluia, glória ao nome do Senhor, e permaneça como está. Esse outro evangelho, amado, é um evangelho amaldiçoado, e quem anuncia esse tipo de evangelho se torna um amaldiçoado também. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos correr porque do tempo. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso 34 ao 36, que diz assim a palavra de Deus: então, chamando a si a multidão,
e juntamente os seus discípulos lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, aleluia, esse a salvará. Pois do que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Aleluia, louvado seja Deus. Tá vendo aí? Isso é para quebrar, aleluia, louvado seja Deus, esse evangelho mesquinho chamado evangelho da prosperidade. Eu não estou dizendo que o cristão, ele tem que ser um miserável, ele tem que, aleluia, louvado seja Deus, tem que andar todo maltrapilho. Não disse isso, aleluia, louvado seja Deus, porque o evangelho, aleluia, esse outro evangelho, esse evangelho da prosperidade barato e profano, que está sendo pregado por aí, aleluia, louvado seja Deus, só existe, aleluia, louvado seja Deus, só proporciona para você, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, uma prosperidade, aleluia, terrena, aleluia, com os bens materiais, é carro, é casa, é vida financeira estável, aleluia, nada contra isso, amado, mas o evangelho de Cristo não foi, aleluia, feito para isso, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. O evangelho de Cristo, ele veio para mudar, para trazer, aleluia, boas novas nas nossas vidas, vida transformada, vida liberta, aleluia, louvado seja Deus, vida preparada para, aleluia, louvado seja Deus, a redenção, para que residirmos, aleluia, nas mansões celestiais, quando ele vir buscar a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas vamos correr porque do tempo, aleluia, cuidado com este outro evangelho, o outro evangelho que te dá tudo. Venha para cá porque aqui você vai ter Deus vai te dar uma casa, aleluia, glória a Deus, aleluia, venha para cá porque Deus vai te dar um carro. Deus, ele tem muito mais do que isso para te dar. Eu costumo dizer que para você ter casa não precisa você ir na igreja buscar, pelo contrário, aleluia, casa se busca na imobiliária, carro se busca nas concessionárias, aleluia, igreja é lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, temos a nossa comunhão, aleluia, com os nossos irmãos, aleluia, louvado seja Deus, e aprendemos o verdadeiro evangelho de Cristo, aleluia. Mas vamos correr o porquê do tempo. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 13 e o versículo 10, a palavra nos diz assim: primeiro, porém, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Primeiro, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. O evangelho de Cristo, amado, ele precisa ser pregado, mas nós observamos aí, aleluia, que é o outro evangelho que está sendo anunciado, onde, aleluia, a libertinagem tem sido assustadora. Hoje você entra na igreja, você já não sabe quem é mais crente. Aleluia, louvado seja Deus, porque infelizmente o outro evangelho permite que o templo de Deus se transforme, aleluia, louvado seja Deus, em uma empresa. Quando não se transforma em uma empresa, aleluia, ele se transforma em passarela de Miss Brasil, aleluia, desfile de moda, aleluia, louvado seja Deus, enquanto que o outro evangelho abomina, aleluia, louvado seja Deus, ridiculariza, aleluia, louvado seja Deus, essas aberrações que nós estamos vendo no templo. O evangelho de Cristo diz que você tem que ter modéstia e pudor nas suas vestimentas, aleluia, louvado seja Deus, enquanto o outro evangelho diz que Deus não está preocupado com roupa, aleluia, louvado seja Deus. Nós gravamos um vídeo aí a respeito da doutrina das vestes, eu vou deixar aqui nos cards, você acompanha lá, aleluia, e você vai ver se Deus não está preocupado com roupa. O outro evangelho diz que Deus não está preocupado com isso não.
aleluia, pode ser até engraçada para você, espectador, mas eu já fui chamado, aleluia, de crente estilista, porque só prego roupa. Sangue de Jesus tem poder. Eu sou obrigado a pregar acerca das vestes, porque infelizmente os pastores da atualidade não estão deixando de pregar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E você vê, aleluia, louvado seja Deus, nudez exposta dentro dos templos e ninguém fala nada. Aleluia, porque está fora do evangelho de Cristo. Aleluia, estão dentro do outro evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas o evangelho de Cristo precisa ser pregado a todas as nações. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos conferir comigo Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 24, que diz assim a palavra de Deus: em nada, porém, considero a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O outro evangelho, ele diz que, aleluia, ele te proporciona preciosidade sobre a sua vida. Paulo aqui ele está nos dizendo, ou seja, Lucas quando escreveu, aleluia, aqui o livro de Atos, ele descreve dizendo, aleluia, considero, aleluia, que nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho, aleluia, do evangelho da graça de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Esse evangelho precisa ser propagado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ser cortado esse evangelho mesquinho e barato. Aleluia, louvado seja Deus, que está sendo anunciado por aí. Mas vamos correr porque do tempo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 9, que diz assim: pois na lei de Moisés está escrito, não amordaçarás a boca do boi que debulha. É de bois que Deus tem cuidado? Ou não diz certamente por nós? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós o semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem, que é do templo? E que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, de nenhum desses direitos usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não usar do direito que ele me confere. Amém? Louvado seja Deus. É claro que o evangelho de Cristo, ele nos proporciona, aleluia, direitos, aleluia, louvado seja Deus, materiais, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque está escrito que digno é o obreiro do seu trabalho. Mas infelizmente, amado, o outro evangelho tem feito de pregadores, de ministros, aleluia, louvado seja Deus, de pastores, aleluia, de obreiros do modo geral, aleluia, glória ao nome do Senhor, os famosos, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, empresários da palavra de Deus, aleluia, empresários da fé, empresários da igreja de Deus, e não, aleluia, ilustre. O outro evangelho, aleluia, não faz mais, aleluia, pastor segundo o seu chamado, obreiro segundo o seu chamado,
Mas o outro evangelho propõe, aleluia, os obreiros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, segundo os seus ofícios, aleluia, louvado seja Deus. Mas Paulo, querido, aleluia, louvado seja Deus, ele é claro em nos dizer, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome daquele que vive e reina para sempre, que se os outros participam desse direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Aleluia! Você já prestou atenção, seu ganancioso, seu avarento? Aleluia! Aleluia, que você, cobrando para pregar, cobrando para ministrar, aleluia, louvado seja Deus, você está pondo impedimento no evangelho de Cristo? Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia, o evangelho é seu, aleluia, o dom é seu, a palavra que você prega é sua, aleluia, louvado seja Deus. A palavra diz lá em Mateus capítulo 10 que de graça você recebeu, de graça dai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas é que eu vivo da obra, por que você não vai trabalhar? Aleluia, a palavra de Deus diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem foi feito por trabalho, está escrito lá no livro de Jó. Agora quer usar, aleluia, do direito que o evangelho, aleluia, louvado seja Deus, te proporciona, te confere, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, para sugar, aleluia, do rebanho de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o canal Derrubando o Raciocínio está aqui para te anunciar que esse evangelho barato, mistério, aleluia, permitidor de tudo, que te proporciona bens financeiros, aleluia, para a sua vida particular, esse evangelho é um evangelho amaldiçoado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas vamos correr o porquê do tempo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim: se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia! O evangelho de Cristo, irmãos, está encoberto para muitos. Aleluia! Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para que não creiam, aleluia, louvado seja Deus, no evangelho de Cristo. Aleluia, o evangelho exige muitas coisas de você, e se você não entrar por ele, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, você nunca vai obter a salvação. Mas vamos correr, porque do tempo. Carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no verso 19, a palavra de Deus nos diz assim: orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso papel, querido, como obreiros da casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, é fazer conhecido o mistério do evangelho. Mas, irmão Donizete, se é mistério, está encoberto. Aleluia, está encoberto para aqueles que se perdem, porque está escrito lá em Mateus capítulo 11, verso 25, aleluia, que Deus ocultou essas coisas de sábios entendidos e revelou para quem é pequeno. Aleluia, louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20, diz que nós somos indesculpáveis, aleluia, porque Deus, ele nos revelou todas essas coisas. Então não existe mistério, aleluia, louvado seja Deus, para nós, aleluia, porque o próprio Espírito Santo, é ele quem nos revela todas essas coisas. Então temos que fazer conhecido o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ainda a palavra de Deus, amado, ela vai nos dizer aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 27, da seguinte maneira: o mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo,
Então quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firme em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso é para eles, na verdade, sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Amém? Aleluia. Então o Evangelho de Cristo, aleluia, ele nos proporciona sofrimento, mas após o sofrimento temos uma entrada triunfal nas regiões celestiais e residiremos eternamente com Cristo, obtendo da parte dele a vida eterna. Que Deus os abençoe, aleluia, e que jamais o outro evangelho venha ofuscar a sua visibilidade espiritual, que o outro evangelho jamais, aleluia, venha confundir a sua mente, e que o nome do Senhor pela sua vida venha a ser glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. São essas as palavras que o Espírito Santo, ele vem introduzir essa mensagem nos vossos corações. Mas para você que ainda não é inscrito, aí o botãozinho vermelho aí de se inscrever, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos, curta os nossos vídeos, siga-nos também pela rede social, pelo Facebook, @derrubando raciocínio tudo junto.com.br, e também nos encontra lá no Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br. Espero você nos comentários para abordar o assunto para os nossos próximos vídeos, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.